Sábado! E não é com a Virgínia, mas tem fofoca de Virgínia já já. Bem-vindo ao Papo de TV. Tudo bem, Ítalo Nascimento? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, pessoal de casa? Chegando nesse sabadão com muita fofoca pra vocês aqui. Reforçando o meu pedido de sempre, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça também que a gente tá aqui de segunda a sábado aqui na faixa da 1 da tarde, trazendo muita fofoca pra vocês. E nos horários alternativos, sempre que a gente precisa trazer alguma informação de última hora ou nas lives de enquete. Então se inscreve aqui no nosso canal pra ficar bem informado com tudo e também curte aqui a nossa transmissão. Não esquece disso, porque também é muito importante pra gente atingir ainda mais pessoas, não é isso? É verdade, olha, o Papo de TV deste sábado, tá frio aí? Aqui tá frio ainda, tá complicada a situação. A gente vai falar sobre bomba. Luiz Bate foi detonado pela Rede Record. Acusaram ele de cometer um crime. Um crime! E Você posso tem falar noção? mais, Daniel? Posso falar mais? Ainda chamado de mentiroso, tá? Eita, pesada essa história, viu? A gente vai Pesadíssimo. falar também sobre o concorrente dele que tá pra estrear na Rede TV. O programa já tem nome, a gente vai contar os detalhes pra você. Ele cometeu gafe, tá? Eu não sei se vai vingar esse programa, não. Tem também a respeito do retorno da Tati Machado pra Globo, ela que perdeu o bebê, como a gente trouxe aqui no programa já. Mas quando que ela volta? E a Ana Maria Braga? Tem detalhes. Como que fica nessa história toda, né? Tem os detalhes sobre isso. Tem também uma bomba. Ana Hickman fez um pedido de prisão. Ela quer que a justiça prenda Alexandre Correia, seu ex-marido. E não foi só um pedido, Daniel. Mais de um pedido, tá? A gente tem atualização sobre esse caso, onde a defesa da Ana Hickman faz mais um pedido de prisão contra o ex-marido de Ana Hickman. Ih, complicada essa história. E tem um cantor que ele foi detonado nas redes sociais porque ele foi gravar um DVD de uma famosa. Ele é cantor. Então, teoricamente, ele tinha que cantar. Mas na hora de cantar, de botar a boca no playback, ele não cantou. Não precisa nem falar o nome, que eu acho que todo mundo já sabe quem é. É o Zezé. É o Zezé. Tá triste a situação do Zezé. Ele ficou assim, ó, com a mãozinha pra cima e não cantou, e a voz dele na caixa de som, e aí estão falando que a voz dele é por Bluetooth. Tá complicada essa história, a gente conta tudo pra você no Papo de TV desse sábado, dia 31 de maio. Fica com a gente, obrigado pela companhia. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o joinha. Vamos começar, então, tem muita fofoca por ver. Que eu achei esquisito. Por que o SBT colocou a volta do Bom Dia e Companhia no meio de dois telejornais? Porque a gente tem ali o primeiro impacto, aí tem a volta do Bom Dia e Companhia com o Patati e com o Patatá, e depois vem o Luiz Bate com o Alô Você. Acho muito bom que você ainda procura lógica no SBT. Eu tento, Nada que acontece lá tem sentido. Desculpa. Não, mas eu tô tentando. Eu sei que tem muito fã, tem muita gente aí que vai falar que foi feito estudo e tudo mais, mas não existe sentido nas decisões vindas do pessoal do SBT, né? Além de tudo isso que você citou, a gente vai falar sobre a situação da fake news do Bate, que a Record acusou o Bate de fake news. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre isso. Mas essa situação onde eles tomaram a decisão de colocar um programa infantil, sabendo que não já temos esse público infantil que tínhamos há coisa de 10, 15 anos atrás, só com a insistência de falar voltamos a ser o SBT raiz, é mais um erro. A gente sabe que esse programa ele não vai ficar nem um ano no ar, a não ser que eles optem por pagar pra ficar mantendo dois palhaços literalmente no ar. Mas o Rinaldi, ele é diretor do SBT agora. Tudo bem, mas é aquilo, né? Às vezes parece que eles se perdem muito nessa de quem é amigo, de quem é diretor, e de quem tem um negócio é quem manda, e bota uma pessoa que fez uma participação no Teleton para ter um programa fixo, né? Para dar mensagens de paz. Eu acho válido, tudo eu acho válido, mas não dá para ficar também tomando decisão. A chegada do Bate foi completamente atrapalhada. Parece que eles fizeram um contrato de fundo de quintal. Me desculpa, mas quando o Bate estava para entrar, o Datena tinha poucos meses de que tinha lançado. O Datena já até saiu do SBT e o Bate foi para um horário do meio-dia onde nem a Globo conseguiu bater a Record, onde a Record já está consolidada há muito tempo. E qual que era o momento para fazer isso? Justamente quando o Gotinão. Exatamente. E eu falei isso aqui, hein? Jornal. Mas, assim, o pessoal não tem estratégia. Eu falei isso daqui, e mesmo que não fosse com o Bate, gente,
que se é pra lançar o programa, se é pra lançar o formato, que lance... Mas o SBT tem muito isso de, não, a gente quer lançar o formato com o apresentador que vai ficar. Não é assim que funciona, você precisa primeiro acostumar. E aí faz um rodízio, começa com um, depois coloca o Bate, e coloca os dois juntos. E aí vai acostumando até fazer a transição e deixar somente o Bate. Eu acho que é isso que tem que ser feito. E aí a Record se movimentou. O Bate tem esse costume de chegar falando bom dia pra você de todo o Brasil. O programa dele não é pro Brasil inteiro. O programa dele é para São Paulo e algumas poucas praças do SBT que não tem produção local. É que aquilo também, né? É tudo tão centralizado em São Paulo, até quando é nacional também, que joga pra cima já, né? Faz Mas, de conta que é. Bate tá sendo acusado de fake news por parte da antiga emissora dele, a Rede Record, tá? Quando ele foi estrear ali na... Perdão, quando ele foi estrear no SBT, ele lançou uma publicação no Instagram dizendo que o Hoje em Dia estaria correndo um risco e que essa mudança faria com que o Hoje em Dia fosse extinto, ou seja, com que a estreia do Alô Você aumentasse os índices do SBT e fizesse com que o Hoje em Dia fosse extinto e que a grade matinal da Record fosse baseada totalmente em jornalismo. Até cogitou ali nessa publicação do Instagram, né, onde ele virou um portal de notícias no Instagram agora, que Hoje em Dia virasse um programa de sábado, mas que não deveria, porque é um programa de qualidade, enfim. E aí a Record, a antiga emissora dele, rebateu. Vou pedir para a produção procurar o post que o Bate colocou no Instagram pra gente mostrar na íntegra aqui pra você, tá? Mas a assessoria da Record, então, se manifestou na tarde de ontem, após essa publicação feita pelo Bate no Instagram, e disse que não, que isso não procede, tá? Segundo esse texto do Bate, então, como eu falei, essas mudanças que foram implementadas pela Record, que reduziu em 50 minutos o Hoje em Dia e aumentou o espaço do Balanço Geral para São Paulo, o resto do Brasil continua, acho que a Bahia também, né? Bahia também teve o aumento do Balanço Geral. Só São Paulo e Salvador, no momento, são as emissoras... então nem a Bahia toda. Pelo menos quando eles anunciaram era, mas provavelmente deve ter algumas, né, emissoras locais que não tem a programação e que já deve passar. Mas é isso, aqui na Bahia o Balanço Geral vinha apanhando, né, já do SBT há um tempo, por conta do Alô Juca, que eu não vou nem fazer comentários aqui sobre o apresentador. Foi acusado de umas coisas bem sérias, ex-Record, exatamente. E agora o SBT aqui estava com Bate, então eles juntaram uma coisa a outra, olha, vamos lançar aqui nessas duas praças. Então começa uma hora antes, né, cerca de 50 minutos antes, 11 da manhã agora o Balanço Geral nessas duas praças. Não sei se isso vai pro resto do Brasil, mas o Bate achou que era de bom tom juntar essas duas coisas aí, né, e falou, olha, por conta disso e daquilo, que corre o risco do Hoje em Dia sair do ar, o que a emissora, então, já negou. Falou que isso não deve acontecer, até porque a gente sabe, né, que o programa, por mais que não seja líder de audiência, ele tá dando certo, né? À toa que a gente já falou aqui da Ana Hickman, a gente sempre fala dela aqui, a possibilidade dela ganhar um novo programa na grade e tudo mais, justamente por conta desse sucesso de Hoje em Dia há mais de 20 anos, pode falar. Eu tenho aqui a íntegra da nota que foi divulgada pela Record, tá? A Record diz, abre aspas, a Record recebeu com surpresa o post feito nessa tarde, pelo jornalista do SBT Luiz Bate, profissional pelo qual temos total respeito, apreço e consideração. Porém, suas informações não condizem com a verdade e, lamentavelmente, disseminam uma fake news. Todas as movimentações de horários efetuadas essa semana fazem parte de uma estratégia normal de programação, realizada rotineiramente por todas as emissoras na história da TV brasileira. A Record jamais cogitou tirar o Hoje em Dia do ar, um programa nacional e consolidado tanto em público como em faturamento, por conta da estreia de uma atração exibida somente em São Paulo na TV aberta. A concorrência no horário não está somente entre duas emissoras. A atração novata, além de olhar para a Record, vice-líder na faixa, deve também ficar atenta a seu retrovisor, rever suas estratégias e considerar que há um forte e respeitável concorrente encostando na sua audiência, como aconteceu hoje. Esse movimento é positivo e faz com que todos se reinventem, criem e tentem novas ideias. Quem ganha é o telespectador. Desejamos sucesso e calma ao apresentador, que poderá também ter êxito em seu programa. Essa foi a nota
emitida pela Record. E sabe o finalzinho? Quem ganha é o telespectador? Foi como terminou a matéria que foi publicada no Instagram do Luiz Bate. Ele falava sobre isso. Quem ganha é o telespectador. Então, eu achei da mais profunda acidez essa nota. Nossa, foi total. Maravilhosa. Maravilhosa. Total. A Record podia fazer isso também quando tivesse questionamento sobre a Fazenda, responder, né? Quando tivesse alguma... Porque aí eles responderam, foram rápido, eu gostei. Tem que desmentir fake news mesmo. Mas é que às vezes a gente vê algumas fake news rolando aí nas redes sociais sobre os realities da própria emissora e não tem essa velocidade toda para responder, mas eu achei a nota assim maravilhosa. Continue aí, não sei quem foi que escreveu, mas continue, principalmente na época da Fazenda, que a gente vai se divertir muito. A gente tem chat, vou pedir pra produção tirar a tarja aqui pra gente colocar os chats no ar. Tem mensagem aqui, a Jane Moreira tá com a gente, obrigado pela companhia. A Raimunda Alves falou, nada a ver esse programa do Bate. Quem mais? Ela comentou também que passa em Porto Velho. Depende da região, quando não tem programação local, né? Quando não tem programação local, eles acabam exibindo ali o Alô Você do Bate. Igual as novelas também, né? Que eles colocam algumas novelas locais, algumas novelas assim pro país inteiro. Abração pro Arthur que tá acompanhando a gente. O que mais, hein? O Edjane falou que o programa do Bate é muita tragédia na audiência, né? Na frente ali do Balanço Geral. O Balanço Geral também, que é outro que se espremer sai sangue. Mas, ó, só pra trazer aqui, rapidamente, que o nosso tempo dessa pauta já estourou, a nota que o Bate tinha publicado, na verdade a notícia que o Bate tinha publicado nas redes sociais, dizia, abre aspas, Record implementa medidas drásticas para ofuscar programa de Luiz Bate no SBT. Essa publicação foi feita pelo Instagram do próprio Luiz Bate, que, como eu falei, virou ali um portal de notícias. Dá pra botar na tela? Se a gente não conseguir, tudo bem. Tá aí na tela, então, pra vocês. Ó, Record implementa medidas drásticas para ofuscar programa de Luiz Bate no SBT. A Record está adotando uma estratégia agressiva para evitar que o público descubra o programa Alô Você, apresentado por Luiz Bate. A emissora escancarou sua preocupação a cortar 1 hora do seu tradicional Hoje em Dia em São Paulo e em outras regiões, uma medida que reflete a preocupação da emissora em manter sua audiência. Desde segunda-feira 26, a Record também antecipou o Balanço Geral em 1 hora, mudando, na verdade, seu horário de exibição de 11h50 para 10h50. Além disso, repórteres especiais estão sendo obrigados a produzir reportagens para o programa local. Além disso, foi imposto um veto absoluto à veiculação de intervalos comerciais durante a exibição do programa de Luiz Bate. Muitos, como uma verdadeira estrutura de guerra, demonstram a intensidade da competição entre as emissoras e o quanto a Record está disposta a lutar pela preferência do público. As mudanças são as mais agressivas dos últimos 15 anos na emissora e a disputa está no início. Segundo fontes internas, Hoje em Dia estaria em risco de sobrar numa grade baseada em jornalismo. Alguns falam da extinção do programa, outros em uma edição única aos sábados, o que seria um equívoco diante da qualidade do produto. Quem sai ganhando é o telespectador, com mais opções no horário. Foi o que disse aí a nota publicada pelo Luiz Bate. E aí a Record concluindo majestosamente essa nota, dizendo: esse movimento é positivo e faz com que todos se reinventem, criem e tenham novas ideias. Quem ganha é o telespectador. Desejamos sucesso e calma ao apresentador, que poderá também ter êxito em seu programa. Então a gente vê que ficou uma rusguinha aí entre Luiz Bate e entre a Rede Record de televisão. E antes, Daniel, a gente chegou a receber uma nota, né, de que tinha pessoas ali da produção do programa do Bate no SBT procurando emprego na Record, porque não estava gostando das cobranças, que inclusive estava sendo muito difícil de produzirem conteúdo, porque tinha um suposto veto lá contra notícias policiais, né, no SBT rolando, mas enfim, tá aí, é um programa que mal começou, já tem essa novela toda acontecendo e briga, inclusive, com a ex-emissora. Tá complicado, né, a gente segue de olho. Vocês gostaram? Vocês estão acompanhando, gente? Que tá complicado aí, viu? Ó, comentem, deixem os comentários aqui, ó, o Gui tava falando, o Alô Você não bate a audiência da Record. É verdade. Conseguiu aumentar de 2,5 para 3 pontos. Foi muito bem. Daniel, isso aí. Oi. A gente falou logo no começo sobre a atualização no caso Ana Hickman. E o caso Ana Hickman, mais uma vez, traz uma atualização bombástica. É uma atualização que tinha tempo que eu não via algo sobre esse assunto.
A gente sabe que a briga na justiça continua, mas agora a Ana Hickman, de acordo com a Fábio Oliveira, pediu a prisão de Alexandre Corrêa por dívida de pensão alimentícia, tá? A informação publicada, como eu falei, pelo jornal Metrópolis, na coluna da Fábio Oliveira, dá conta que no dia 20 desse mês, a equipe jurídica da apresentadora pediu a prisão de Alexandre Corrêa pela dívida de alimentos, a conhecida pensão alimentícia. No divórcio dos dois aí, a gente sabe muito bem que teve, além, claro, de todas as outras brigas, a briga que estourou na semana passada sobre aquela mansão de 40 milhões, né, do ex-casal, muitos boatos de abandono, de um possível leilão também, e agora a coluna da Fábio Oliveira descobre que os dois têm mais um embate jurídico que pode levar a uma decisão bem mais grave para o lado do Alexandre Corrêa. No dia 20, então, a equipe de Ana Hickman pediu a prisão do ex-marido pela dívida de alimentos, da pensão. Como representante de Alezinho, o filho do ex-casal, a apresentadora destacou o desrespeito significativo ao prazo de pagamentos dos valores. Ao pedir a prisão, Ana Hickman destacou que o ex-parceiro tem lucrado em diferentes frentes. Alexandre estaria faturando com palestras, propagandas e participações em podcasts. Caramba! Em paralelo, segundo a apresentadora, todas as despesas com o filho estariam sendo suportadas apenas por ela. Problemas envolvendo o pagamento de pensão alimentícia já foram reportados pela imprensa em fevereiro desse ano. Na época, Alexandre Corrêa estaria devendo aí cerca de R$9 mil referente aos 2 primeiros meses do ano. O pedido de prisão já teria sido feito por Ana Hickman também em outros momentos. A prisão em questão é chamada prisão civil e exige um atraso de 3 meses na pensão para ser requerida. A prisão dessa espécie pode durar até 3 meses. Nesse cenário, Alexandre seria chamado para pagar os valores em aberto ou justificar por qual motivo não pôde fazer esse pagamento, tendo aí então a prisão como uma possível resulta, né, desse pedido aí da Ana, assim, claro, como a análise que vai ser feita ali, né, também antes dessa decisão ser tomada ou não. A defesa, Daniel, do Alexandre Corrêa se manifestou e, em nota, o advogado Bruno Ferulo, que é o responsável aí por defender Alexandre Corrêa, se manifestou. Abre aspas. Alexandre Corrêa aguarda, desde janeiro de 2025, o pagamento dos alimentos compensatórios que lhe foram judicialmente fixados, atualmente no valor de R$75 mil. A inadimplência da pensão alimentícia decorre da absoluta falta de recursos financeiros, considerando que Alexandre está há 585 dias impedido de acessar as empresas das quais é e sempre foi sócio. As empresas Ana Hickman, né? Isso, por 24 anos e 8 meses. Bem como suas contas bancárias, cartões de créditos recebíveis oriundos da atividade empresarial que desempenhou ao longo de sua trajetória. Ressalte-se que, transcorridos 19 meses desde a denúncia de violência doméstica, nenhuma das acusações de natureza criminal apresentadas pela parte contrária foi confirmada até o presente momento. A nota continua dizendo, Alexandre Corrêa segue enfrentando graves dificuldades financeiras e emocionais agravadas pela contínua exposição midiática e pelos reiterados ataques públicos e judiciais que vem sendo alvo, limitando-se a exercer o seu direito de defesa e preservar a sua dignidade. Assina a nota, então, o advogado Bruno Ferulo, que é da defesa, né, de Alexandre Corrêa, que agora rebate dizendo que o motivo dele não ter pago a pensão é porque a Ana não teria pago lá os alimentos compensatórios. Mas né? aí uma coisa também não justifica a outra, né? A defesa do senhor Alexandre Corrêa. A gente trouxe, né, essa situação já há um tempo aqui atrás, onde a justiça deu esse parecer favorável a ele, mas é como você disse, né? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, até porque foram levantadas aqui pela defesa da Ana Hickman, não sei o que foi apresentado por eles também, de que ele estaria ganhando dinheiro fazendo palestra, de que ele estava ganhando dinheiro ali participando de programas de podcast, né? Propagandas e tal, não sei quais que foram as ele tá fazendo publi no Instagram, hein? Mas ele tá fazendo publi. Tá. Eu vi esses dias ele fazendo publi no Instagram, comentando ali algumas coisas. Então, assim, uma coisa não justifica a outra. Se o filho é dos dois, é claro, essa criança precisa ali ter as suas necessidades supridas, precisa ter esse dinheiro aí. E agora, falar que ele não tem dinheiro, aí eu acho que tá muito esquisita essa história, tendo em vista no padrão de vida que ele tem, não é? Pô, ele tava malhando até outro dia na Bodytech. Bodytech é uma das academias mais caras de São Paulo. Às vezes a anuidade chega a mais de R$11 mil dessa academia.
Então, poxa, é esquisita essa história, não é? Os 8 milhões de reais que foram ali declarados durante a campanha eleitoral, a qual ele tentou se tornar vereador da cidade de São Paulo e não conseguiu, assim como outros famosos, a gente sempre cita aqui a Zilu, né? A Zilu Godoy, Zilu Camargo, que tentou também ser vereadora e acabou não conseguindo. Agora, o que a gente tem certeza que dá cadeia nesse Brasil? É a falta do pagamento de pensão alimentícia, principalmente de pai para filho. Então a informação que a gente está recebendo agora é que a bomba chegou, a bomba já tá aí. Ana Hickman pede prisão de Alexandre Correia por dívida de pensão alimentícia. E esse pedido de prisão, gente, não é um pedido da Ana Hickman para o Alexandre Correia apenas. É um pedido pelo fato dele não ter arcado com a parte da pensão alimentícia para o Alezinho, para o filho que ele tem com a apresentadora Ana Hickman. E agora vira um assunto muito polêmico e que a defesa vai tentar reverter isso de qualquer maneira, porque se for expedido mandado de prisão, não tem o que fazer. A polícia vai atrás e se ele fugir, ele é considerado foragido e aí a situação vai embaraçar ainda mais para o senhor Alexandre Correia. A gente está acompanhando isso de perto, mas a informação que a gente tem aqui é que já foi feito o pedido. Às vezes as pessoas pensam que o pedido é feito e o pai, ele é preso na hora. Não, não é assim que funciona. A defesa primeiro faz esse pedido vai ser analisado, a outra parte vai ser chamada e se tiver o comprovante de pagamento, ó, não, eu realmente depositei, tá aqui o comprovante, aí o juiz fala, não, peraí, tem um pedido de prisão, mas ele tá comprovando que fez o Pix, que fez o pagamento, que fez a transferência, então anula-se esse pedido de prisão. Agora, se a outra parte não comprova e realmente, ó, tá aqui o extrato da conta, não tem nenhuma transferência, não foi entregue esse valor, então aí é feito o pedido de prisão e aí é expedido o mandado de prisão para o senhor Alexandre Correia. Se ele for pego em aeroporto, em blitz, qualquer outro lugar assim, ele é detido automaticamente. Então, agora a defesa do senhor Alexandre Correia vai tentar reverter essa situação e tentar mostrar, mas ele não tem dinheiro. A gente já viu milhares de vezes pais que alegavam que não tinham condições, que não tinham dinheiro e foram detidos da mesma maneira. Foram presos da mesma maneira, porque a justiça entende que, como que você não tem dinheiro? Você é morador de rua? Você é indigente? Você tá morando debaixo da ponte? Você não tem condição nenhuma? Se você tá vivendo de alguma forma, você tá tendo algum dinheiro para se manter. Agora, a gente vai ter que investigar, a polícia, no caso, investiga qual que é a origem desse dinheiro. Tá vindo de publicidade, tá vindo disso, tá vindo daquilo, e aí vai ser feita uma destinação, como por exemplo, ele vai receber da publicidade tal, esse valor não vai ser destinado para ele, esse valor é bloqueado e vai ser destinado para o pagamento da pensão alimentícia, algo como a que gente viu já acontecer com a Ana isso, Hickman, né? E a gente já viu esse reality show também, Também. né? Às vezes o participante entra, tem uma dívida judicial, seja ela qual for, alimentícia ou não, e acaba que os prêmios do programa são todos confiscados. Sim. Você trouxe o caso do salário da Ana Hickman, né? Que já aconteceu algo parecido. Mas tá aí essa situação. Ana Hickman então pede prisão de Alexandre Correia. O Zezé de Camargo, ele foi participar da gravação de um DVD, tá? A gravação desse DVD era da cantora Lauana Prado, na verdade. E o que chamou a atenção foi um baita de um constrangimento, uma tortaça de climão que ele passou, Ítalo. Sabe o que rolou? O que rolou? Ele, teoricamente, assim, quando a gente fala de, fulano vai participar da gravação de um DVD, a pessoa vai cantar, não é? É. O Zezé não cantou. Ele estava usando um playbackço. E não só estava usando um playback, como esqueceu de cantar enquanto o playback rolava. Mais importante de tudo. O mais importante, né? O mais importante de tudo. Gente, foi um baita de um constrangimento. Ele tava dividindo o palco ali com a Lauana Prado durante a gravação do DVD dela, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ele simplesmente esqueceu de cantar, tá? Isso aconteceu
na última semana e viralizou agora. O Zezé então foi convidado pela Lauana para cantar um dos grandes sucessos dele, da época ali da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que é a música Eu Te Amo, gravada em 1991. E ali ela iniciou a música normalmente, né? E aí quando ela foi passar o trecho pro Zezé, ele ficou assim, ó. Esqueceu. Temos o vídeo, esqueceu de cantar. Se a gente conseguir colocar o vídeo com um áudio, porque é uma obra-prima. É muito bom. Parece dívida de jogo até. Tem aí? Vamos ver então, cadê? Solta o Zezé, Diego. Zé que esqueceu de cantar a parte dele com playback. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ela tá cantando, olha só. Repara que agora ela tá cantando. Já é o Zezé, hein? Agora, ó. Olha lá, ó. Era ele! Era pra ser ele! Ele esqueceu de cantar, gente. Ele esqueceu. O pessoal da gravação é playback. Ele esqueceu. Não, mas coitado. assim também, ó, eu também tenho que defender o Zezé aqui, Daniel. Pessoal de casa, tenho que defender o Zezé, porque se ele não tem mais condição de cantar, é mais antes fazer um playback mesmo, porque senão, desculpa, vamos lá, eu vou ser bem sincero aqui agora, o Zezé foi em várias apresentações ao longo do ano passado, e esse ano também, sem condição nenhuma de cantar, parecendo, sabe, que ele tava forçando mais do que ele deveria estar forçando, e aí vai fazer a gravação de DVD, e vai cantar daquele jeito, sem condição nenhuma, então é melhor fazer um playback mesmo, eu acho muito melhor assim, porque aí no final das contas também, ele não danifica ainda mais as cordas vocais dele, né? Porque é o que estão falando muito, que ele cantou sem técnica vocal por muitos anos. Eu não sou especialista para estar falando isso, né? Não somos especialistas, mas é o que falam. Mas, ao mesmo tempo, se ele já estava cantando sem uma técnica vocal e isso causou esse problema, né? De hoje em dia ele não tem mais a condição que ele tinha há 30 anos atrás de cantar, mas antes só, né, fazer ali um playback mesmo, agora tem que lembrar de bater a boca na hora certa. Tem aquele vídeo que a gente colocou no nosso shorts também, ó. Lembra? Tá bem que tá baixo. Ainda bem que tá baixo. Esse vídeo que ele virou chacota na época, né? Olha isso, E aí o Gustavo Lima, foi um tempinho atrás já, o Gustavo Lima tenta dar uma segurada ali, né? Mas o Zezé já, há um bom tempo ele vem com esse problema na voz, né? Show, inclusive, foi até um show que ele nem tava marcado dele cantar nem nada, né? Ele só subiu ali e fez a participação do Gustavo Lima. Agora esse, né, da Lauana Prado, a gravação do DVD dela, acredito que o primeiro DVD dela, né, pelo menos depois que ela estourou no Brasil todo, como você falou, graças à música da Márcia Fu, né, lá da Fazenda. Então é óbvio, não é a música da Márcia Fu, né? Eu sei, né, gente? Mas... Catas de Tarô, não é? Alguma coisa assim? Regravação, né, da música, e deu muito certo, e aí ela chamou o Zezé pra gravar o DVD, só que assim, a participação do Zezé, eu não sei se eles regravaram isso aí, mas pelo menos no que a gente viu, né, vão ter que usar muita imagem ali pra tapar esse buraco onde o Zezé não tá cantando de verdade, onde ele tá só fazendo uma mímica meio louca, assim, junto com o público. Eu acho que faltou uma conversa, talvez, né? Eu achei que, tinha que ter o time ali da música, ou às vezes ele que se perdeu, ou a produção não avisou também, né? Mas é aquilo, repara bem a quantidade de celulares levantados nessa hora. Então as pessoas obviamente estavam olhando, as pessoas estavam ali gravando, no entanto que esse vídeo acabou viralizando nas redes sociais de ontem pra hoje, não é? Curioso que demorou um tempinho pro vídeo viralizar, mas uma coisa que a gente vê que tá acontecendo, e é triste falar isso, né, Ítalo, ao longo desses últimos 3 anos, é que o Zezé, ele já não tem mais aquele poder vocal que ele tinha antes, e alguns especialistas dizem que isso aconteceu
por conta de anos e anos de negligência da parte dele em fazer aquelas notas altíssimas sem ter o mínimo de cuidado, sem fazer um tratamento, sem ter o aquecimento correto. E aí envolveu cirurgia na corda vocal que ele teve que fazer há um tempo atrás e outras coisas que ele teve que se submeter pela falta dessa, na verdade, pela presença dessa negligência no cuidado da voz, pelo que dizem os especialistas, tá? Mas assim, tá triste a história, viu? Eu acho que é legal a presença dele, a gente entende o playback, tá tudo bem. Mas é triste ver um cantor assim do nível do Zezé tendo que se sujeitar a um playback, porque hoje em dia não consegue chegar mais nas notas que ele chegava. Vamos ver de novo o vídeo? O pessoal tá pedindo pra rodar de novo. Vamos lá, rodou. Eu de cantar a parte dele com Viralizou playback. nas redes sociais, ó. Essa hora que a Lauana Prado tá cantando. Vamos deixar, vou falando aqui, a hora que a Lauana tá cantando e esse feat com o Zezé, ele tinha que entrar logo depois. Ele esqueceu. Mas é um DVD, então eles regravam as partes, né? Então a música não é gravada E tem uma muita única imagem de vez. insert também, né? Tem, ó. Olha lá, era pra ele cantar agora. E a Lauana fica até meio consternada, meio constrangida, né? Agora a dúvida que fica, será que a Lauana estava cantando ou era playback? Olha aí. Talvez até seja playback também. É um né? DVD, e é normal, né? Porque é aquilo. É claro que obviamente é um show, mas no final das contas é a gravação de um DVD, né? E dependendo do artista, ele vai querer usar um playback ali, até pra ficar bom quando isso virar um recorte e virar um clipe pro YouTube, por exemplo. Se a voz não tava tão boa, ou se teve algum problema na captação, ou até se a pessoa não tava com esse pique todo, digamos, pra gravar um DVD todo ao vivo, né? Existe isso também, mas eu acho que normalmente é ao vivo, acho que normalmente é feito ao vivo. Mas tá aí, mais uma atualização do Keeping Up with the Camargos. Temos aqui uma playlist com esse nome, inclusive, aqui no canal. Eu acho maravilhosa e a gente vai continuar atualizando vocês sobre isso também, não é isso? Uma curiosidade também, às vezes as pessoas veem no YouTube os videoclipes que são recortes daquelas gravações de show, né, que antigamente seria DVD, hoje em dia não se faz mais DVD, é tudo pra streaming, tudo pra YouTube, e a voz do artista, na maioria das vezes, ela é gravada eles pegam uma gravação do estúdio e sobrepõem a gravação do show, e aí eles colocam em sets da plateia só pra dar uma misturada ali, pra manter aquele padrão, né, na internet, pelo menos. Então depende muito da produção da produtora. Vou agradecer mais uma vez a sua companhia. Agora a gente fala sobre Ana Maria Braga e sobre Tati Machado. Nós noticiamos aqui nas últimas semanas tanto o afastamento da Ana Maria Braga do Mais Você, por conta da gravação ali do Chefe de Alto Nível, quanto o afastamento da Tati, que infelizmente perdeu o bebê que ela esperava, não é? Agora a Globo, segundo o Alessandro Lobianco, está traçando como vai ser esse retorno da Tati para a emissora. O jornalista conta que a Globo está conduzindo com bastante sensibilidade esse processo de retorno da Tati Machado, já que ela está atravessando esse momento muito delicado depois de ter perdido o bebê, né? A emissora teria então deixado claro que a Tati tem todo o tempo que ela precisar e que não existe uma pressão para que ela retome as atividades antes de se sentir pronta. E internamente, o entendimento do canal é de que esse retorno deva ser feito só quando ela quiser, respeitando esse tempo de luto da Tati. Ela aproveitaria, né, nesse caso, esse período, não é, fora do ar, para colocar as ideias no lugar, colocar a cabeça no lugar e, querendo ou não, descansar o corpo também, né, gente? Porque acho que tudo que ela viveu foi muito estressante e a gente não tá falando simplesmente de uma mãe que perdeu um bebê. A gente tá falando de uma mãe que perdeu um bebê, que grava 3 programas, na verdade grava um programa, faz 2 ao vivo, fora as milhares de outras coisas que a Tati faz na Globo. Então acaba sendo ali um momento pra ela botar as ideias no lugar, porque, poxa, é um luto horroroso. Imagina, você vive uma ascensão, tem um bebê, começa a comprar as coisinhas do bebê e depois você tem que se desfazer disso. Então não é algo fácil de lidar, não é? Então ali nos bastidores, o que comenta é que o Fantástico teria até dado um passo para trás em relação a uma eventual entrevista
com a Tati no programa, porque eles estavam cogitando entrevistá-la antes dela voltar pro Mais Você, e aí o programa deu um passo para trás para evitar, né, ultrapassar qualquer barreira ali da Tati. O objetivo seria, né, justamente preservar essa possibilidade para que a primeira aparição pública da Tati seja justamente do lado da Ana Maria Braga no Mais Você. É um programa que a gente sabe que tem uma forte identificação afetiva do público, o público gosta muito da Tati e a Ana gosta muito da Tati também. Então a ideia da Globo seria: não vamos colocar essa matéria no ar, não vamos gravar essa matéria e vamos permitir que a primeira aparição pública da Tati seja no Mais Você. Ana Maria Braga, que deve voltar, eu acho que sem ser na próxima semana, na outra semana, se eu não estiver equivocado. Essa acho que é a segunda semana sem Ana Maria Braga, que tá gravando o reality. Segundo ali o Alessandro Lobianco, em alguns últimos diálogos, a Globo teria conversado sobre possibilidades que esse retorno da Tati aconteça junto com o da Ana Maria Braga, não é? A Ana que anunciou essa pausa de 3 semanas no Mais Você para gravar o novo reality de culinária, mas que já tá tudo ali se encaminhando pro fim e ela deve retomar o comando do Mais Você, mas ainda não tem uma definição sobre essa possibilidade. Para quem não sabe, a Tati tem o direito a até 4 meses de afastamento, que é um formato ali análogo à licença maternidade, e pode também se prolongar de acordo ali com o que foi negociado com a Globo. E segundo o Lobianco, abre aspas, a Globo, segundo fontes próximas, não fará qualquer movimento sem que ela sinalize segurança e vontade para voltar. A prioridade nesse momento é o bem-estar da apresentadora, mas caso opte por retornar nesse período junto ao retorno de Ana Maria, o gesto será marcado pela força simbólica de um reencontro com Ana Maria Braga, pela mesa, pelo café da manhã e pelo acolhimento que Mais Você tradicionalmente apresenta. Mais do que um simples retorno ao ar, a emissora estuda essa possibilidade como um momento cercado de cuidado e humanidade, características que a Globo tem feito questão de colocar em primeiro plano nesse processo, fecha aspas, é o que trouxe com exclusividade o Alessandro Lobianco. Acho que seria legal ela retornar junto com a Ana Maria Braga, mas não agora. Talvez em próximas férias da Ana Maria Braga, mas não é? Não acho que tenha nenhuma necessidade a Tati Machado voltar pro ar num período tão curto, depois do que aconteceu com ela, algo tão traumático, algo que já tinha acontecido com ela antes, vale lembrar, algo que inclusive a gente questionou aqui se todo o excesso de trabalho que ela teve durante esses últimos meses não teve algum tipo de... não teve algo a ver, né, porque ainda falaram que está sendo investigado o caso, não vieram a público falar detalhadamente sobre isso, como a gente esperava que não iria acontecer, claro. Não iriam dar esses detalhes, não iriam entrar nesses pormenores. Agora é aquilo, né? Eu acho que a Globo tem que continuar respeitando esse momento dela. Se realmente houve essa situação onde o Fantástico tentou fazer uma entrevista e que essa ordem, né, de não se meter nesse assunto agora, de deixá-la descansar um pouco, tenha sido respeitada. Torço muito para que isso tenha acontecido, para que esse choque de realidade aconteceu, para evitar a exposição da imagem dela, que teve a imagem tão exposta durante a gravidez, né? Que foi utilizada tanto pela Globo durante a gravidez para fazer X apresentações especiais, X programas. Exatamente, merchan, estava ali no ar todo dia e volta e meia viajando para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, tinha necessidade mesmo dela estar fazendo todo esse esforço ainda enquanto estava grávida. A gente sabe que gravidez não é doença, a gente sabe, né, que existe sim a capacitação para que essas pessoas, né, as mulheres que estão grávidas, possam trabalhar de qualquer forma até um mês tal ali, mas será que realmente eles não passaram do limite? Eu fico fazendo essas perguntas porque a gente criticava isso quando ela ainda estava grávida. A gente falou por várias vezes. Poxa, mas não podiam deixar ela descansar um pouco? Não podiam colocar uma outra pessoa para fazer isso? Ou diminuir o fluxo de trabalho também dela. Exatamente, reduzir as participações. Pô, vocês vão colocar ela para um monte de coisa especial, tira ela do segunda a sexta, pelo menos, né? Então, assim, a gente ficava observando isso antes da notícia chegar. E agora, quando a notícia chega, é claro que a gente vai ligar uma coisa a outra, porque não tem como a gente não questionar.
Mas tá aí, né, a Globo fazendo o mínimo, que eu diria, que é respeitando o espaço dela, não pondo nenhum tipo de pressão para que ela retornasse. A gente entende também que ela é jornalista, ela é uma pessoa que com toda certeza trabalhou e que queria trabalhar no que ela fez, né, durante aquele período e como você falou, né, ascensão na carreira, fazendo muito sucesso, com certeza surgiram oportunidades, ela soube abraçar essas oportunidades. Mas ao mesmo tempo é bem triste que isso tenha acontecido com ela. A gente viu ali a forma como ela já estava emocionada quando ela deu aquela entrevista para o G-Show que a gente trouxe aqui, quando soubemos da situação. Mas infelizmente, né, é um trauma que ela vai ter que carregar, vai ter que lutar muito para passar por cima disso. E mais uma vez, torço para que a Globo mantenha, né, esse respeito e não haja nenhum tipo de pressão para que ela volte ao emprego, ao trabalho logo, porque ela estava acumulando várias funções em várias coisas. Eu acho que agora é o momento de descansar. É verdade, concordo com você, é o momento de descansar, é o momento de colocar a cabeça no lugar, é o momento de curtir a família, né? É um trauma que fica. E acho que nesse fim de gestação ainda por cima, não é? E ficam milhares de pensamentos. Então, Tati, aproveita esse tempo, descansa, bota as ideias no lugar e depois você pensa em voltar. Né? A gente tá com saudade, eu confesso que eu tô com saudade da Ana, tô com saudade da Tati, eu gosto de ver o Mais Você de manhã, tomando o meu cafezinho ali, mas tudo bem, né? A gente fica ali com os três na academia de polícia ali, tá bom? A gente segue acompanhando, lembrando que tem recorte aqui no canal onde a gente explica todos os detalhes de tudo que aconteceu com a Tati e também tintim por tintim do afastamento da Ana Maria Braga. A ida desse apresentador para a Rede TV, nós falamos dele nas semanas anteriores, ele que saiu do SBT, inclusive ontem, ele cometeu uma gafe ao vivo, não sei se você viu, ele estava falando com a Sônia, ontem ou anteontem, agora me equivoquei aqui, falando com a Sônia Abrão, e ali no meio da conversa, ele fala, porque eu queria encerrar a minha carreira no SBT, mas ele queria falar Rede TV, e ele errou falando SBT, e aí ele teve que fazer todo o discurso, agradecendo a família Abravanel, né, todo esse rolê aí. Inclusive, tá sendo caótico ele conversando com a Sônia, porque, pra quem não entende de televisão, tipo assim, a Sônia não faz o programa na Rede TV. Então, tem um problema horroroso de retorno, porque não foi feito pra ela conversar com a pessoa. É só pra ela ter uma noção ali de quando acabou aquele bloco do jornalismo, pra ela voltar. Aí fica dando uma microfonia horrorosa. Ela não fica conversando com o cara do jornalismo, né? É tipo assim, ela chama, aí a Rede TV corta pra redação, eles derrubam o áudio dela, e aí quando volta pra ela o áudio tá mutado, aí dá o delay e eles abrem o áudio de novo. Aí fica aquela microfonia horrorosa, aí o cara aumentando e abaixando, nossa, horrível. Um caos, assim. E aí eles colocaram o Datena pra ser entrevistado pelo link. Um caos, assim, foi caótico de tentar entender alguma coisa, mas tudo bem, né? E aí o que acontece? Nesse meio de caos todo, a gente sabe, né, que a Datena passou aí quase, sei lá, 4 ou 5 meses no SBT só, já vão inclusive acabar com um programa que criaram primeiro para o Marcão do Povo e a Cristina Rocha, depois virou um programa do Datena, agora virou uma coxa de retalhos que tá no ar até voltar a ter o Aqui Agora, né? Verdade. O que acontece? Agora o Datena já tem definição de quando que o programa dele vai ser exibido pela Rede TV e qual horário também. O programa vai começar no dia 9 de junho, né, justamente uma semana depois da estreia do novo Aqui Agora, que vai ser na semana que vem. Então, dia 9, estreia o programa do Datena, das 18 até as 7h55. Ou seja, nada daquilo de colocarem ele na hora do almoço como estava sendo ventilado, né? Não vai rolar a hora do almoço. Eu imaginei que isso não ia acontecer, até porque é um horário que tem mais chance de dar certo, é o fim de tarde que ele já está acostumado. Das 18 às 19h55, um programa bem menor do que o que ele tinha no SBT, que ele já criticava ao vivo algumas vezes, né? O programa é muito longo. Não vai ter, aparentemente, dobradinha com a Sônia, porque a Sônia termina mais cedo, então ele deve pegar termina às 5. Termina às 5, né? Então deve ter horário de concessão até às 18, ele vai pegar do zero para levantar a audiência. Eu acho que vai dar certo, sim. Depois 3 pontos no máximo na estreia, no máximo. Se der 2 pontos, já tá ótimo. Porque a Sônia dá 2 pontos, né? Tá ótimo, assim. E eu acho que se a Sônia entregasse para ele, ia ser melhor ainda o resultado,
mas a gente entende que a Rede TV tem suas necessidades aí. Com isso, teve a mudança do Rede TV News, que vai passar das 7h55 até as 8h30. Caramba. E vai ter também a mudança daquele programa de esporte, que, se eu não me engano, agora vai ser passado para a faixa da manhã, tá? Então vai ser... Logo vai ser cancelado. Aí. Vai ser essa troca logo que eles cai, vão fazer. Logo cai. Ih, já tô sabendo já. Eu fiquei devendo uma coisa, o nome do programa. Nossa, peraí, vai. Se preparem psicologicamente, lembrando que até ontem não tinha nome. Qual que é o nome do programa? Brasil do Povo. Brasil do Povo. Eu não entendi muito bem a escolha do nome. Depois do Geral do Povo, né? Podia ter sido Repórter Cidadão, que era um nome que eles já usavam antes, né? Que foi cogitado também, Foi né? cogitado, né? Você até falou aqui, será que vão usar o Alerta Nacional? Eu imaginei que não, né? Mas o Brasil do Povo pode ter uma ligação ali com o Brasil Urgente, né? Que o pessoal já tá acostumado. Mas enfim, é isso aí. Brasil do Povo. Não gostei do nome, não. Deixa eu ver. Brasil do Povo. Tem que registrar, hein, Rede TV? Não tá registrado ainda não, hein? Mas como que era o nome? O Repórter Cidadão. A Rede TV tinha o registro até um tempo atrás de... Uma outra empresa tentou fazer o registro no ano passado do Repórter Cidadão. Eu lembro que o nome do programa, uma época, chegou a ser da Atena Repórter Cidadão, né? Então, tem uma outra empresa que fez o pedido do registro em setembro do ano passado desse nome. Por isso que acho que a Rede TV não conseguiu usar. Mas esse é um problema, eles anunciam e depois registram, né? Agora, eu acho que o Alerta Nacional seria legal, não é? Eu acho que seria interessante. E eles têm o registro do Alerta Nacional ainda. Mas eu acho que eles não estão se importando muito com isso aí, não, de registro, nem nada. Acho que estão botando no ar de qualquer jeito. Até porque o programa lá do Siqueira Júnior acabou se tornando apenas alerta, né, no local, né? Então eu não acho que eles iriam querer ter essa imagem atrelada ao Siqueira Júnior depois de todo esse casamento que deu errado entre os 7 anos de contrato que a Rede TV prometeu pro Siqueira, depois começou a cair Ibope e cortaram do ar, né? Mas tá aí, então, da Atena em breve estreando na... Mas, você acha que é um tiro no pé, talvez, eles estrearem depois do Aqui Agora? Não seria melhor antes? Eu acho que teve tempo, né, suficiente para já ter estreado e feito bastante coisa. Até porque a gente imaginou que ia ser chroma key, a gente imaginou que ia ser um negócio assim, mas pelo que saíram, né, dizendo, parece que é algo bem menos improvisado do que parecia. Parece ser algo, assim, que vão construir um cenário ou fazer alguma coisa assim, pelo que a gente viu o burburinho, né? Se for por isso, se for para ter uma estreia mais digna, acho que não é um tiro no pé, até porque tudo tem que ter o seu tempo. Agora, se é para fazer um programa no Chroma Key, que tivesse estreado antes logo, né? O quanto antes para resolver. Bom, mas vamos ver, eu tô... Cenário do WhatsApp, que era no Chroma Key. Vai ser uma maravilha. A gente segue de olho e segue atualizando você de casa, que não perde nada sobre a estreia do Datena na Rede TV. Agora sim, fofoca prometida é fofoca cumprida. Acabou, tamo indo embora. Tamo indo embora, minha gente. Reforçando pedidos, inscreva-se aqui no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de inscritos. Mais uma vez eu peço aqui pra vocês, que é muito importante que todo mundo continue aqui interagindo com a gente. Deixe também seu comentário aqui, lembrando que os recortes saem todos os dias, tá? Então Você pode acompanhar aqui na nossa aba de vídeos tudo que foi exibido, todas essas fofocas que a gente trouxe. E também as demais da semana também já estão disponíveis aqui nos recortes do Papo de TV, não é isso? Exatamente, um beijo para todo mundo que tá comentando aqui no nosso chat, obrigado pela sua companhia, um excelente finalzinho de maio, a gente se encontra em junho, segunda-feira, à 1h da tarde, ao vivo aqui no Papo de TV. Aproveita seu sábado, aproveita o domingo, se tá friozinho, fica em casa, agasalha bem, não é? Toma um chazinho quente, um café, um chocolate quente, e agora é época de quentão. Agora começou! Obrigado pela companhia, até segunda. Bom final de semana, tchau. Tchau.